preços das passagens aéreas dentro do Brasil durante a Copa 2014 geraram uma forte polêmica. Será justo que as empresas cobrem tarifas muito acima daquelas praticadas em outros períodos do calendário? Para conversar sobre esse assunto, Cidadania convidou o presidente da Embratur, Flávio Dino. Seja bem-vindo, Flávio. Prazer estar aqui. Quando se constatou que os preços programados pelas empresas para o período de junho e julho do ano que vem estavam muito acima dos cobrados aqui, algumas vezes 10 vezes acima do que é o praticado normalmente, você foi um dos primeiros a se manifestar. E levantou a hipótese de convocar outras empresas estrangeiras para que viessem fazer concorrência aqui. Me explica como foi essa sua cogitação e que suscitou, inclusive, uma reação muito forte. Nós temos um problema que está instalado no Brasil, derivado de um desequilíbrio entre oferta e demanda. Ou seja, houve um crescimento da demanda bastante intenso no mercado doméstico por conta do processo de redistribuição de renda. Nós saímos de 30 milhões de passageiros ano para praticamente 100 milhões de passageiros ano. Nós temos uma presença cada vez maior de turistas estrangeiros e temos agora esse ciclo de eventos globais que vem também, claro, sobrecarregar a demanda, a procura em relação aos serviços turísticos. Isso se reflete na hotelaria e também na aviação. Infelizmente, a esse cenário se somam más práticas no mercado, uma tendência, infelizmente, muito clara a ter uma visão excessivamente oportunista e imediatista de aproveitar o momento para oferir lucros abusivos. E isso não é permitido nem pela Constituição, nem pelas leis. É claro que é evidente que antes de haver a atuação dos mecanismos de controle do Estado, que podem ser acionados, o ideal é que haja um processo negocial e que medidas intermediárias sejam tentadas. Porém, é importante deixar claro que há um conjunto de medidas ou de providências que já foram adotadas em outros países, que sim, devemos adotar para preservar os interesses da economia do turismo e dos consumidores, caso as empresas hoje que operam no mercado não encontrem um ponto adequado entre as suas justas expectativas e os interesses dos consumidores nacionais e internacionais. Entre tais providências possíveis está, sem dúvida nenhuma, a adoção da chamada política de céus abertos, como a União Europeia fez há alguns anos atrás, com ótimos resultados. E se a malha aérea doméstica não puder ser replanejada e as empresas não puderem, eventualmente, adequarem as suas práticas, os seus preços aos interesses nacionais, acho que nós podemos, em algum momento, discutir e adotar essa medida. Aí a pergunta seria quando seria esse prazo, quando estouraria esse prazo para que o governo pudesse tomar alguma providência, porque especialistas em logística de transporte aéreo e a própria ANAC, o presidente da ANAC, ambos reagiram contra a sua cogitação de trazer empresas de fora. Uns dizendo que não haveria tempo hábil para fazer isso, que não haveria empresas interessadas lá fora para virem ao Brasil. Bom, você, antes de ser deputado, foi juiz federal, então profundo conhecedor das leis. Que manobra jurídica poderia ser feita, não propriamente manobra, que meios juridicamente viáveis poderiam ser adotados para proteger o consumidor nesse caso? Olha, no caso da política de céus abertos, seria necessário alterar o CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, que hoje tem regras bastante restritivas no momento em que foi editado, visando a proteção do mercado e uma certa preservação de espaço das empresas nacionais. Não é o que ocorre atualmente. Na verdade, nós já temos a associação da Gol com a Delta, por exemplo, ou da TAM com a LAN, fazendo com que já haja, de algum modo, uma grande presença estrangeiro, pelo menos. De um jeito ou de outro, aí sim, manobras. Não são mais empresas genuinamente 100% nacionais. E os seus centros decisórios cada vez mais migram para outros mercados. E mediante acordos que são legítimos, não discuto, porém acho que nós não podemos manter o pior dos mundos, ou seja, baixa concorrência
e a atuação do governo sendo vista por alguns apenas no sentido de proteger os interesses das empresas. O mercado não pertence às empresas. O mercado é um espaço público no qual atuam as empresas, no qual existem consumidores e existem os órgãos de regulação. E é exatamente a soma das atitudes de todos esses atores que deve definir como as regras devem ser estabelecidas para que um determinado mercado seja explorado. Então, o Congresso Nacional pode, a qualquer momento, e eu sinceramente espero que o faça, alterar o CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, para permitir uma maior concorrência. Não significa que necessariamente empresas estrangeiras irão operar, mas nós precisamos ter a possibilidade legal para usá-la se eventualmente nós tivermos um crescimento ainda maior de demanda, que eu espero que ocorra, e as empresas não consigam dar conta garantindo preços justos e qualidade. Nós temos uma diminuição dos espaços dos passageiros, dificuldades hoje na própria operação. Redução do número de voos. Redução da malha aérea, da oferta, você tem inteira razão em relação a isso. Uma forte oligopolização do mercado, então é necessário fazer algo. Eu espero que as empresas, nesse entendimento, ora aberto com o governo, possam chegar a preços e práticas mais adequadas, não só visando a Copa. Nós agora mesmo, nas festas de fim de ano, vamos viver, infelizmente, aquelas lamentáveis situações em que é mais barato ao brasileiro viajar aos Estados Unidos ou à Europa do que chegar ao Nordeste, eventualmente. Isso é lesivo aos interesses do turismo, isso é lesivo aos interesses nacionais, porque há perda de divisas em razão da pujança do turismo emissivo internacional, e é necessário nós deixarmos claro ao mercado que medidas legais podem ser tomadas nesse terreno, a alteração de leis, do marco regulatório do setor, e, eventualmente, medidas administrativas de caráter punitivo, que eu espero, novamente, que não sejam necessárias, mas é importante deixar claro para que abusos sejam afastados. Não é nenhum propósito de punir por punir. Eu espero que isso nada disso seja necessário e nós possamos ter um bom entendimento com as empresas que hoje transportam brasileiros, fazem o turismo doméstico no nosso país, a partir exatamente dessa liderança da Casa Civil, que foi determinado pela presidenta Dilma, no sentido de constituir um grupo de trabalho que possa exatamente replanejar a malha aérea após o sorteio. Mas isso não lhe parece muito em cima da hora agora? Nós estamos praticamente quase no final do ano. No caso do replanejamento da malha aérea, só é possível fazer após o sorteio dos grupos, que vai ser no dia 6 de dezembro, na cidade, em Salvador, na Bahia, em Sauípe, porque a partir daí que nós teremos a relação completa das 32 seleções, que não temos ainda, e saberemos quais seleções vão jogar em qual cidade. E aí sim há um trabalho liderado pela ANAC, pela SAC, pela Secretaria de Aviação Civil, no sentido de replanejar a atuação das empresas existentes. Se isso não for possível, se isso não alcançar resultados adequados, nós temos tempo hábil para recorrer a esses outros mecanismos que existem. Mas nós já podemos prever os Jogos do Brasil. O Brasil vai jogar em São Paulo, na abertura da Copa, no dia 12 de junho, em Fortaleza, no dia 17 de junho, e dia 23 termina a primeira fase de grupos, aqui em Brasília, no dia 23 de junho. Pensando nisso, eu fiz uma projeção. E entrei no site das duas principais companhias, das duas maiores companhias, que praticamente constituem um duopólio. Curiosamente, aconteceu o seguinte: hoje, normalmente nós não datamos o programa, nós estamos no dia 22, gravei hoje, no dia 22 de outubro, entrei no site da TAM e da Gol, na TAM, como se eu fosse comprar passagem para ver o jogo de abertura do Brasil no dia 11 de junho, véspera do jogo. Preço da passagem mais barata, R$ 1.602, Brasília, Congonhas, só voo de ida. Na Gol, estranhamente, eu encontrei até por R$ 479, quer dizer, ou alguém já viu ali e corrigiu no site, ou então é possível também que, tentando comprar, a gente cai naquelas armadilhas da internet que você marca lá, mas não consegue concluir. Bom, também não quero
assumir nenhuma teoria conspiratória. Para o outro voo, segundo voo, vamos supor que eu quisesse ir para Fortaleza no dia 16 de junho de 2014, que é a véspera do segundo jogo do Brasil. Aí eu encontrei passagens aí já fui só no site da Gol, encontrei a R$ 799, que não é um preço nada razoável, mas não chega a ser, haja visto a outra programação, não chega a ser um absurdo. E eu fiz a seguinte comparação, voltei alguns meses, voltei agora para o mês de novembro, um dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira, que estamos aqui, portanto, daqui a umas 3 semanas. E achei passagens para os 2 trechos bem mais baratos do que para o período de junho. Bom, a ANAC não está falhando nessa defesa do consumidor? Não é exatamente a função dela, mas ela deveria regular e eu achei que houve um certo assodamento da ANAC em defender as companhias aéreas em vez de tomar o lado do consumidor, da população. Olha, em primeiro lugar, infelizmente, esses abusos são reais. E eu quero deixar claro aos telespectadores o que nós classificamos como abuso. É natural que, num período de aquecimento de demanda, haja um realinhamento de preços. Isso ocorre em qualquer evento global, em qualquer país do mundo. Porém, nunca ao ponto de chegar a patamares que são claramente destituídos de base objetiva e de razoabilidade. Não há dados objetivos de custos ou de tributação que justifiquem aumentos de 1.000%, 800%. Essa realidade, um país com inflação de 6%, fica evidente que é algo de errado, que desborda, que ultrapassa o que seria normal na chamada lei da oferta e da procura. Para estes casos, há uma determinação de governo, vinda da presidenta Dilma, apresentada pela ministra Gleisi Hoffmann numa reunião realizada há poucos dias na Casa Civil, envolvendo todos os órgãos no sentido de garantir que no período dos eventos, mas não só durante eles, claro, haja uma atuação conjunta, coordenada de todos os órgãos de governo, o que evidentemente inclui a ANAC, para exatamente fazer com que as empresas possam operar, possam vender os seus produtos e serviços, possam oferir a margem de lucros desejável para compensar os investimentos, porém sem práticas extorsivas contra os consumidores. É exatamente neste ponto em que nós nos encontramos, ou seja, há uma orientação uniforme do governo, há uma orientação dada pela presidenta Dilma no sentido de garantir que esses abusos sejam enfrentados. E eles serão enfrentados pelo conjunto do governo. Tanto é que quem anunciou as medidas iniciais tomadas pelo governo foi o ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso. Exatamente porque, sob a sua direção, no seu ministério, estão o CADE, que é o conselho que vela pela boa aplicação da Lei de Defesa da Concorrência, e a Secretaria Nacional do Consumidor, que cuida da boa aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ambas as leis, seja a Lei de Defesa da Concorrência, seja o Código de Defesa do Consumidor, punem, de um lado, quem pratica lucros abusivos, pratica aumento arbitrário de preços, e de outro, quem abusa da posição dominante no mercado para exatamente impor resultados que não têm base objetiva, mas, que é o caso das companhias aéreas. Isso parece um tanto teórico. Porque, não é teórico, é muito prático. Nós temos processos... Mas quantas vezes as companhias já foram punidas com rigor por práticas abusivas? Eu espero que... Primeiro, eu espero que elas não sejam punidas, ou seja, que não seja necessário. Mas há uma determinação firme da presidenta Dilma no sentido de fazer com que, se for necessário, repito, essas leis sejam aplicadas. Nós temos que deixar claro ao mundo que nós não vamos assistir passivamente que um esforço de toda uma nação de realizar bem esses eventos, que os gastos que foram assumidos pelo governo, de quase 30 bilhões de reais, investimentos de estados e municípios, investimentos da iniciativa privada, não podem se perder
em razão exatamente de práticas pontuais e isoladas de quem quer que seja. Então, essa é a orientação clara do governo e isso será feito. Em primeiro lugar, no entendimento, na conversa, na negociação, para replanejar a malha aérea, readequar os preços e, com isso, a gente possa ter condições razoáveis dos brasileiros e estrangeiros se deslocarem no território nacional. Se isso não der certo, aí sim, claro, mas você acha que esses mecanismos os instrumentos jurídicos dos quais o governo dispõe, dos quais você dispõe para punir esses abusos, são suficientes? Os mecanismos existem, são suficientes e nós esperamos que eles não sejam necessários. O que é importante frisar é que, se forem necessários, eles serão usados. E isso foi bastante claramente frisado pela ministra Gleisi Hoffmann na reunião e depois houve uma manifestação oficial da própria ministra Gleisi e do ministro José Eduardo Cardoso nessa direção. Repito, não é o que nós queremos. Nós queremos um bom ambiente negocial, um bom ambiente de entendimento e todo o governo hoje está mobilizado nessa direção. Nós teremos outras reuniões desse comitê de acompanhamento de preços que foi constituído no âmbito da Casa Civil, exatamente para prosseguir nessa negociação, que eu espero que seja bem sucedida. Flávio, as duas maiores empresas, TAM e Gol, demitem pilotos, demitem comissários, demitem pessoal de terra, fazem contenção de despesas, aumentam os preços das passagens e correm para o governo para pedir auxílio financeiro. Nós temos assistido, infelizmente, fatos negativos envolvendo esse mercado. Há uma atuação, inclusive, do CAD em relação a alguma dessas questões da Justiça do Trabalho. São órgãos que atuam nessa questão. Em relação aos incentivos econômicos, o que nós ponderamos é sempre no sentido das contrapartidas que são colocadas. Uma outra questão, só para concluir, as empresas hoje reclamam da desvalorização do real frente ao dólar. É muito recente, uma mini desvalorização que aumentou seus custos. É verdade. Porém, durante 10 anos, elas usufruíram no regime cambial altamente favorável com a sobrevalorização do real frente ao dólar. E já houve desonerações tributárias bastante recentes, inclusive no âmbito do chamado Plano Brasil Maior, e não produziu os resultados desejados. O IBGE está registrando um crescimento nos últimos 7, 8 anos de 190% no preço das passagens aéreas, para uma inflação que não chegou a 100% acumulada. Ou seja, houve, segundo o IBGE, órgão oficial do governo, um aumento real no preço das passagens aéreas nos últimos anos. Nesse ambiente, fica realmente difícil haver novas concessões por parte do governo, no sentido de fazer desoneração tributária, na medida em que não está havendo a contrapartida desejada exatamente no quesito tão importante que é a questão dos preços. Por que a única empresa que compra aviões da Embraer, que seria, no caso, a terceira empresa em tamanho, a Azul, é condenada a voar sempre a partir ou indo para Campinas, fazendo uma escala extra? Aí, parece que houve alguma aí no passado, uma intervenção da Casa Civil do governo nesse sentido, de alguns governos do Estado, como, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro. Como poderia se gerar maior concorrência a partir de outras empresas brasileiras? Hoje houve o lançamento pela presidenta Dilma do Plano de Aviação Regional no ano passado. Agora saiu a licitação dos primeiros aeroportos, porque nós precisamos modernizar os existentes, o que está sendo feito, inclusive com modelo de concessões, para que haja mais slots disponíveis, haja mais espaço para que haja mais companhias operando e também melhorar a rede de aeroportos regionais, um país continental. Mas não lhe parece um mercado diferente? Se a coisa está andando mal nos aeroportos, que são os maiores, como você vai tentar pulverizar onde não há a mesma demanda? Não, mas há demanda. Essa questão é relevantíssima. Na verdade, um país continental como o nosso não vai conseguir fazer crescer o turismo nacional e internacional e garantir o bom fluxo de negócios e o conforto das pessoas sem uma rede de aviação regional adequada, que pode, inclusive, ser explorada pelas empresas existentes ou por outras empresas. É um plano de 275 novos aeroportos, exatamente para desonerar os grandes centros e ir no sentido da maior concorrência, que é a estratégia principal. O governo acredita na economia de mercado e sabe que a estratégia principal é no sentido da diversificação da oferta, da ampliação da concorrência. Por isso que a aviação regional é essencial. Pelo seu conhecimento, Flávio, e você é um homem do governo,
Quando é que o governo vai bater o martelo na mesa e dizendo, chega, basta, vamos agora ver o preço, tratar do preço das passagens da Copa do Mundo? Porque ficar só observando não vai acontecer a Copa e o prejuízo já estará feito, inclusive para o futuro do turismo no Brasil. E essa é a questão principal. Nós precisamos auferir um retorno imediato e também um retorno de longo prazo, garantir a sustentabilidade do crescimento do turismo. Essa palavra firme e clara do governo já foi dada, na medida em que a ministra-chefe da Casa Civil chama uma reunião com todos os órgãos de governo. No seu sentimento, assim, qual seria o deadline, assim, a data final para que se Eu acho que nós temos que aguardar o processo negocial. Nós teremos outras reuniões desse comitê de acompanhamento de preços que foi constituído na semana passada. Estão ocorrendo reuniões da SAC, ANAC, Secretaria Nacional do Consumidor com as companhias aéreas. E eu espero que essas reuniões produzam bons resultados e nós possamos, até a data do sorteio dos grupos da Copa, que será no dia 6 de dezembro, nós possamos aí ter um horizonte mais claro, ver o fluxo de demanda que vai ocorrer, replanejar. Inclusive porque hoje, na malha atual, não haverá voo suficiente. Claro, então é necessário replanejar a malha aérea com os dois sentidos. Garantir que haja o deslocamento das pessoas, enfim, dos jornalistas, dos torcedores, dos interessados nos jogos, e esse deslocamento se dê a um preço justo. Por isso é necessário replanejamento. Acho que após esgotadas essas providências nos próximos meses, sem dúvida nenhuma, se for necessário, essas medidas mais coercitivas, previstas em lei, sejam adotadas. Eu faço questão de frisar que nós não estamos defendendo nenhuma arbitrariedade, nenhum intervencionismo. Não se trata de estatizar o mercado ou de um predomínio excessivo do mercado. Na verdade, nós estamos defendendo a lei. E a Constituição tem um princípio muito claro na ordem econômica de proteção aos consumidores e há leis tratando desse assunto no nosso país e é papel do governo garantir que essa legalidade seja aplicada. Nós não estamos defendendo uma posição, portanto, arbitrária. Ao contrário, nós estamos combatendo arbitrariedades que, infelizmente, um ou outro estão ensaiando adotar, mas que não concordarão com a passividade ou com uma atitude negligente por parte do governo, porque isso seria sacrificar o crescimento da economia do turismo. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Cidadania entrevistou o presidente da Embratur, Flávio Dino, sobre o preço das passagens aéreas no Brasil durante a Copa do Mundo. Ligue para 0800 61 2211 para dar suas opiniões e fazer suas críticas. Não perca o próximo Cidadania.